Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, mais uma live, mais um podcast aqui falando de Steelers para todo o mundo, direto do Brasil. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, que tá uma semaninha desgostosa aí de Steelers, né? No programa de hoje comentaremos as repercussões dessa derrota do Steelers, essa feia, essa triste derrota do Steelers para o 49ers, ainda tá remoendo aí o que foi o jogo da semana 1. Depois a gente passa pelas notícias da semana, tem algumas bem sérias, inclusive, e a gente conclui um segundo momento do programa focando na semana 2, é Monday Night Football contra o Cleveland Browns, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o foco para esse jogo. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana, e vamos conversar sobre Pittsburgh Steelers, tendo a presença do amigo Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Bem-vindo. Boa noite, Danilo, tudo bom? Apesar do Steelers, tá tudo bom. Infelizmente foi um jogo que a gente não esperava, né? Inclusive, um bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. E foi um jogo que a gente não esperava, mas, assim, eu ainda consigo ver alguns positivos desse jogo. Depois que aquele imediatismo passou, né? Vamos dizer assim. É isso. A gente vai aproveitar que 2 dias aí deu quase para passar a poeira, baixar a poeira, e vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Só os recados de sempre. Lembra lá de seguir @BlackYellowBR em Twitter, Instagram, no Telegram. Encontra a gente também lá no YouTube. A gente está subindo, vai começar a subir o VOD desses vídeos direto lá no YouTube, que aí a gente não perde quando a Twitch apaga em 15 dias depois, né? Então já segue por lá também, se inscreve no canal também, que isso vai crescendo um pouquinho. Tem cortes, como sempre, saindo lá pelo YouTube, pelo Instagram, né? No YouTube não rola, o YouTube é mais restrito com o tempo do que isso. Acompanha na Twitch, a gente entra ao vivo depois dos jogos dos Steelers e geralmente às terças. Por que eu digo geralmente? A nossa semana 0, foi a semana passada, antes da semana 1, a gente não teve a live de terça, porque a gente precisava de um descanso depois de um agosto tão pesado. Essa semana a gente tá aqui ao vivo na terça. Na semana que vem a gente não entra na terça, porque o jogo é na segunda. A gente já vai fazer uma live na segunda. Segunda de madrugada, a madrugada de terça já, para voltar na terça noite, a diferença não vai ser tão grande. A gente não vai ter, o assunto não vai ter evoluído ainda. Então a gente guarda para a semana seguinte. Então, nossa agenda de lives, estamos hoje aqui terça-feira, estaremos na segunda-feira, depois do jogo contra o Browns. Beleza? Tudo que a gente conversa em live vira podcast, e aí você encontra nos principais aplicativos, em especial o Spotify. A gente teve recentemente entre o top 3 ali, no pódio de podcast de futebol americano no Spotify. Sempre uma honra, vocês dão sempre uma moral absurda pra gente. Muito obrigado. E vamos. Vocês conferem também lá na somosfnn.com.br, a FN Network, casa de Black Yellow Brasil, de mais de um monte de projetos de NFL, NBA, MLB, NHL. Acompanhem a Rádio Pirata, programa falando do Pittsburgh Pirates, da MLB, e o Iglocast, programa falando sobre o Pittsburgh Penguins, da NHL. Torce pro Steelers, quer bater um papo da gente sobre absolutamente tudo que tá acontecendo. Cara, o dia do primeiro jogo, a contagem do WhatsApp tava 999 mais. Daí você tira como é o nível de movimentação daquele grupo. Estamos no WhatsApp, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link para curtir. Mano, nem eu nem você, coincidentemente, estivemos no episódio pós-jogo, aquelas primeiras impressões e tal. Eu acho que a gente pode começar sobre isso, né? O jogo foi realmente tão ruim quanto a galera tá falando. A gente pode começar a focar no lado de é certo já de que o resto da temporada vai ser exatamente naquele nível de ruindade? É aquela coisa, Danilo. Nós estávamos em uma expectativa muito grande, porque o time se portou muito bem na pré-temporada, principalmente o ataque e o Kenny Pickett. Então, esse primeiro jogo, do jeito que foi,
com o Kenny Pickett não jogando bem, com o ataque mal conseguindo uma primeira descida no primeiro tempo inteiro, realmente foi um verdadeiro banho de água fria. E assim, a gente também tem que considerar que nós enfrentamos um dos prováveis melhores times da temporada, porque o San Francisco 49ers tem talvez a melhor defesa da NFL inteira, realmente é uma defesa muito forte. E o Brock Purdy, ele acabou surpreendendo, tá? Depois daquela lesão séria que ele teve no cotovelo, ele realmente voltou com tudo, parecia um quarterback muito mais experiente do que ele é. Então, por conta disso, eu acredito que a gente tem que analisar essa derrota com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, porque não foi o fim do mundo. Realmente foi feio, a gente sabe disso. Ricardo e Léo já falaram bastante sobre essa parte do programa anterior, mas assim, não é o fim do mundo. É a primeira semana, nós temos mais 17 pela frente. Então, no caso, 17 com a bye week. Então, tudo pode acontecer. Próximo jogo é contra o Browns, aí vai ser um grande desafio. Afinal de contas, é um jogo da divisão norte, da AFC, um jogo que tem peso não só dobrado, como triplicado para a gente. Coisa que contra São Francisco já não teve. Afinal de contas, por ser um time de outra conferência, não só de divisão, mas de outra conferência, o peso da derrota tende a ser muito menor. Então, se era para perder, e se era para perder feio, que a gente perdesse para um time de outra divisão, ou melhor, de outra conferência que não pesa tanto. Então, vamos com calma. Foi feio, realmente foi, mas isso não quer dizer que a nossa temporada vai para o lixo, não. Muito pelo contrário. Nós temos um bom time ainda. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos e vamos torcer. É isso que a gente pode fazer. É isso. Foi muito, muito feio. Assim, todas as fontes aí, todos os analistas falando de Steelers, eles estão basicamente em duas trincheiras hoje. Metade deles tá no lado de gente. Isso foi muito ruim, mas foi tão ruim que fica a impressão de que não é característico desse time. Tá? Fica a impressão de que realmente já foi aquela semana que é horrorosa do ano, que grandes times têm também, e que a tendência é que o time volte para a média, dele ter boas partidas, dele ter a expectativa que a gente estava tendo. O hype mesmo, o hype foi pro saco. As palavras de Ricardo são certíssimas. A gente já está em luto pelo hype colocado em cima do Pittsburgh Steelers para esse ano. A outra metade dos analistas tá numa trincheira de... Gente, não dá. Não dá. Foi muito, 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 muito mal. O Steelers precisa imediatamente dar uma resposta, porque vai pegar muito mal. Um time com esse hype, com esse nível de investimento, com essas expectativas, começar 0-2, é muito pesado. Já entra naquele pique de derrota chamando derrota, e aí a bola de neve vai aumentando e você não consegue seguir. O desempenho foi tão ruim do jogo inteiro, tá? Principalmente do ataque do jogo inteiro, que o Trent Williams, left tackle do Niners, saiu com a declaração depois do jogo, dizendo o seguinte: o Steelers conseguiu só 15 jogadas em 5 campanhas, 5 primeiras campanhas. Isso é literalmente 5 three and outs. Tá? Só que aí você coloca a interceptação que teve no meio, fica só uma média ali de 5 campanhas em 5 three and outs. Eles disseram que, olha, chegou um momento que a gente estava torcendo para o Steelers conseguir um first down. Eles eram só three and out, e nosso ataque, nossa linha ofensiva precisava de um descanso. Para uma linha ofensiva, que é uma unidade que sempre que o ataque está em campo, a mesma linha ofensiva está em campo. Para um OL, para um left tackle do calibre do Trent Williams dizer, pô, a gente está precisando de um descanso, irmão, o negócio foi muito feio. Muito feio. É difícil, cara. É difícil. O primeiro first down dos Steelers já foi a penúltima campanha, já era um 2-minute drill já. E mesmo assim era um Niners claramente em prevent, querendo ali terminar o primeiro tempo, porque eles iam ter a bola no segundo e aí iam continuar massacrando como eles fizeram. Foi touchdown do McCaffrey logo no começo. Então foi, cara, muito feio. Muito feio, Giovanni.
Eu, honestamente, nunca ouvi falar, inclusive, sobre essa situação da linha ofensiva do time adversário estar torcendo para não ter que voltar a campo. Assim, primeiro que a gente não costuma ver isso muito com o ataque. Geralmente quem se cansa mais, pelo que se diz, é a defesa mesmo. Então, assim, para alguém do ataque, e principalmente sendo da linha ofensiva, que venhamos e convenhamos, não precisa correr o campo inteiro, feito um wide receiver, feito um tight end de vez em quando, que tem, assim, que tem um esforço, claro, mas é geralmente aquele esforço. Foi ela, viu? Audível, claro e bom som. Bom, depois dessa, nossa temporada acabou. Pelo tamanho da motoca, o ronco da motoca, nós podemos perceber que a nossa temporada chegou ao fim. Foi muito bom compartilhar com vocês essa semana e meia, mais ou menos aí. Nos vemos em 2024, espero eu. Mas enfim, é isso. Eu nunca tinha ouvido falar de uma situação dessa, de alguém do ataque tá torcendo pro time e fazendo first down, porque realmente foi terrível, sério. Em determinado momento eu lembro que eu mandei uma mensagem no QG dizendo assim: olha, eu acho que esse aí foi o pior jogo que eu lembro da gente fazendo, ou pelo menos top 3. Porque era ridículo. O ataque simplesmente não conseguia andar. Não conseguia andar de jeito nenhum. Mas enfim, eu acho que esses tópicos já foram bem abordados aí no nosso último podcast. A sessão de descarrego já foi feita. E agora olhar para frente. Foi o caso de, realmente a gente costuma falar a respeito de o ataque precisa dar uma chance para a defesa descansar, mas nada deu certo. É exatamente o que o Fê Morelli está falando aqui, tirando o TJ Watt, o resto foi decepcionante. Isso resume bem o jogo. E aí, Mike Tomlin teve a sua coletiva, né? Tomlin Tuesday, e algumas declarações que a gente pode ir tirando aqui. Ele fala: não acho que fizemos um trabalho bom o suficiente com punts. É só mais um na lista de coisas horríveis que o Steelers tem. Meu amigo, você não faz um trabalho bom com punch desde que você draftou o Presley Harvin, pelo amor de Deus. Sério, é como eu falei também lá no QG. A gente costuma brincar, né, dizendo que o time é medíocre, não sei o que e tal. Abraço, Caio, inclusive. Temos que fazer essa menção. Mas, sinceramente, eu acho que a maior prova de que nós temos uma certa mediocridade é a questão do Panther. É a questão do Presley Harvin III, porque nada, absolutamente nada justifica esse cara, ano após ano, continuar sendo titular. Sério, não justifica. A gente já cansou de dizer aqui, o que a gente mais preza em um Panther, o que mais se preza em um Panther é o quê? É a regularidade. E a gente não tem isso com o cara. Primeiro punch do jogo, eu não tenho aquilo na minha frente, o net yard dele, mas, cara, eu acho que foi um punch de 20 yardas. O primeiro train out, punch de 20 yardas, o San Francisco começou com a bola na porra do meio do campo, e aí já começou anotando um TD. Então, assim, fica difícil, cara. Fica difícil a gente confiar em um Panther que a gente não sabe se ele vai dar uma sapatada de 60 jardas ou se ele vai dar um chutinho de 15. E, infelizmente, pelo que a gente vê, a segunda opção é muito mais corriqueira do que a primeira. Então, assim, nada justifica, nada mesmo, a manutenção do Presley Harvin. E tô até cansado. Sinceramente, eu já cansei de falar sobre isso, porque não adianta, não adianta. O Tomlin sabe disso, mas parece que tem alguma trava. Eu não sei explicar o que é. Acho que ele deve, como o Léo gosta de dizer, acho que ele toca o tantã bem no vestiário. Não é possível, cara. Não tem como ter outra explicação, não. Danilo, eu tenho a impressão que você está com o fone desligado. Eu estou. Que beleza, né? Então o punch foi de 34 jardas, que saiu pela lateral, então não teve retorno. Até tem uns outros punches de 50, mas ele tem uns outros punches de 30 e 30 e poucos também, então não compensa, cara. Foi Não, com certeza absolutamente não. terrível. É uma Absolutamente conta que terrível. não bate, é uma conta que não fecha. Assim, o que eu fico mais impressionado é que não tem um único cidadão no mundo que consiga
tirar esse cara dos Steelers. Não tem, assim, desculpa, cara, mas se pelo menos a gente tivesse vendo, assim, o time tentar fazer um tryout com alguém, não sei o que tal. Bicho, vai na Austrália e pega uns 50 caras lá e faz um tryout. Eu tenho certeza que pelo menos um vai ser melhor que o Presley Harvin, pelo amor de Deus. Mas não faz. O cara fica tranquilo, aí toda off-season contratam alguém para fazer uma sombra nele, nunca dá certo. Não sei como alguém pode ser pior que o Presley Harvin, mas, enfim, todos os outros Panthers são cortados. Esse ano, inclusive, a gente levou um outro Panther pro roster final e cortamos o cara para deixar o Presley Harvin. Então, assim, depois dessa, eu já desisti. Eu tô torcendo para que quando acabar o contrato calouro dele, que aí a gente tenha finalmente a vergonha na cara de não ficar mais com esse cara. Porque não tem condição, não. Sinceramente, não dá. A gente tem a liberdade dele. Tomlin falou sobre Joey Porter Jr., que ele jogou 7 snaps, que a expectativa era que ele fosse alinhar mais em formações de dime. Dime são 6 defensive backs. É realmente uma situação muito clara de passe. Mas simplesmente o 49ers não forçou o time a situações óbvias de passe. Aliás, a defesa dos Steelers não forçou o Niners para ficar em situações óbvias de passe. E não aí, precisou. Não precisou, e ele jogou muito menos do que o necessário. 7 snaps, responsável por 10% dos snaps de defesa. Nesse ponto, algum percentual aí de participação te chamou a atenção, Germano? Você viu, aliás, a lista? De snaps, eu ouvi. Eu vi sim. Se você puder botar na tela, Danilo, fica até melhor. Porque realmente de cabeça aqui fica um pouco difícil. Vou mandar ele aqui no Zoom. E vamos lá, tá aqui. De ataque, linha ofensiva e quarterback, claro. Allen Robinson, George Pickens, 89%, uma vez que Deontay Johnson se machucou. Calvin Austin acabou tendo um grande percentual aí, 56%. Najee com 52% e Jalen Warren com 40%. É uma bela divisão. Tá? Chama atenção disso aqui. Daniel Washington, 38%, Conor Hayward, 27%, participando um pouco. Miles Boykin acabou herdando um pouquinho quando Deontay machucou. McFarland apareceu um pouquinho também. McFarland, para mim, é o caso de que com o Special Teams ele ganhou um espaço na jogada de ataque. Com justiça, até eu diria. Justiça, sim. Então, assim, Danilo, uma coisa que me chama a atenção é a porcentagem do Darnell Washington, que terminou com 38% de snap. Agora, assim, foi um cara muito mais utilizado no bloqueio, inclusive teve um belíssimo pancake lá no Bolsa. Mas eu esperava mais dele, sinceramente, eu esperava mais do Darnell Washington no jogo aéreo. A porcentagem de snaps até que não tá tão ruim para um cara rookie, primeiro jogo dele, mas eu realmente esperava que ele aparecesse mais. Tirando isso, o que chama atenção realmente é o Calvin Austin, mas muito pela lesão do Deontay Johnson, né, que o Calvin Austin teve que jogar. Inclusive, acredito eu que foram 6 recepções e 6 targets, ou seja, não dropou nenhuma bola. Recebeu todas as que foram em direção a ele, o que é bem interessante pra gente, porque, ao que tudo indica, o Deontay Johnson vai ficar fora aí por um tempinho. E, no mais, eu acredito que no ataque não. No ataque, nada que me chame mais muita atenção. O Broderick Jones jogou muito pouco, né? Quando o Chuck saiu ali no final do jogo. E vamos ver o que as próximas semanas nos aguardam, porque a quantidade de lesões que a gente teve não foi brincadeira. Deixa eu só confirmar as estatísticas para Austin aqui. É exatamente isso: 6 recepções em 6 passes, 37 jardas. A mais longa para 13. Vamos ver um pouquinho de defesa. Ô Danilo, rapidão. Assim. O Jalen Warren teve quanto? Que eu nem me atentei a isso. Porque o Jalen Warren, ele participou bem no jogo, na minha opinião, viu? Não sei quanto ele teve. Najee, 6 tentativas para 32 jardas. Jalen Warren, de porcentagem mesmo. 40%. Pronto, eu acho que tá perfeito isso. Eu acho que o Jalen Warren ele foi bem, principalmente no jogo aéreo. Acho que ele teve umas 3 ou 4 recepções no jogo. E assim,
Para mim, a divisão tem que ser, honestamente, nesse meio aí, 60-40, talvez 65-35, mas o Jalen Warren ele vem merecendo mais oportunidades. Esse jogo foi complicado da gente falar alguma coisa em relação ao jogo terrestre, porque, afinal de contas, a gente entrou num buraco logo no começo do jogo, né? Ficou 20-0, depois 20-7, a gente anima, começou o segundo quarto, ou melhor, touchdown de 65 jardas do Christian McCaffrey. Aí fica difícil para qualquer equipe para correr com a bola. Então, eu acho que a gente não tem como analisar muito o jogo terrestre desse jogo, porque nós fomos forçados a lançar muito. O Kenny Pickett terminou, acho que com 44 tentativas de passe, o que é muita coisa. Pelo menos para o Kenny Pickett, é muita coisa para ele no momento. Então, fica difícil a gente analisar mais a fundo, mas eu acho que o Jalen Warren ele realmente está merecendo esse workload, né? Vamos dizer assim, essa divisão de workload de um modo mais igualitário com o Nadir. Claro, o Nadir tendo um pouquinho mais por ser um cara de rodada, por ser o running back número 1 do time, mas o Jalen Warren realmente está merecendo cada vez mais participar mais do jogo ofensivo. Isso. Em termos de defesa, Minka, Levi Wallace, Patrick Peterson, basicamente o jogo inteiro, né? Wallace com um snap fora, Peterson um snap fora, Minka de 100%. Damonte Kazi foi o outro safety mais utilizado com 72%. Cole Holcomb ficou é o linebacker que ficou mais tempo em campo. Os Edges, Highsmith e TJ Watt, ambos acabaram tendo pro que é o padrão deles, é uma utilização diminuída, né? 70%, 71%, a gente está acostumado com Edge 1 e 2 bater 98%, 95%. Isso é um belíssimo indicativo. Belíssimo indicativo. Porque a gente viu o Marcus Golden em campo, nós vimos o Nick Herbig em campo. Então, assim, isso é muito bom. A tendência da NFL, principalmente naqueles times que estão mais do topo, o Philadelphia Eagles, deixa eu pensar aqui quem mais que tem. O próprio 49ers, mas assim, é porque o Eagles é aquele maior exemplo do time que faz muita rotação, né, na linha defensiva. E se você. E a gente indo mais para a linha defensiva, Danilo, a gente vê também que, claro, teve a lesão do Cameron Hayward, que mudou um pouco essa situação. Mas olha, o Keanu Benton teve o quê? 40 e poucos por cento de snap. Isso. O Laudermilk teve 46%. O Montrevious Adams teve 50%. Então, assim, é uma tendência que a gente vem observando das equipes cada vez mais terem essa rotação na linha defensiva, para deixar os principais jogadores mais tranquilos, mais descansados para os momentos principais do jogo. Então, isso me deixa muito feliz, que como você falou, a gente está acostumado, até a temporada passada, a vermos os nossos edges titulares com mais do que 90% de snap, o que é muita coisa. Muita coisa. Então, a gente ter essa confiança no Marcus Golden, no Nick Herbig, é muito importante, que os dois foram bem, principalmente o Nick Herbig, porque o Nick Herbig deu um calorzinho ali no Trent Williams, que, meu amigo, o negócio quase que ficava feio pro left tackle do Niners. Então, fico muito feliz que o time finalmente esteja conseguindo botar em prática essa situação de ter uma rotação um pouco melhor na nossa linha defensiva e principalmente nos nossos edges. Perfeito. Era o tipo de rotação que a gente esperava mesmo, ter muita gente participando. Em termos de linebacker, que eu acho que é o último ponto que falta comentar aqui, a gente vê Cole Holcomb 78, Con Alexander 69, o Elandon Roberts 43, e até aparecer o Mark Robinson é 0. O Mike Tomlin falou sobre isso na coletiva, ele usou o termo que ele ama. Nós temos 3 varsity linebackers, que eu vou traduzir como linebackers profissionais de NFL, jogador de bola, a gente tem aqui, e continuaremos trabalhando com eles 3, esperamos que eles 3 nos rendam bem para a gente poder continuar o jogo. Acabou que os 3 tomaram um baile ali, mas tomaram um baile do provavelmente o melhor running back de toda a NFL, o Christian McCaffrey, né? E assim, isso honestamente, em relação ao Marcus Robinson,
eu não acho que seja exatamente um demérito dele. Não acho que o Tomlin quis dizer, olha, a gente tem 3 caras aqui que são jogadores profissionais e tal, então o Marcos Robinson vai ficar para trás. Não, porque realmente ele é mais verde. Ele é mais verde. Ele tá, acho que esse eu acho que é o quê? O terceiro ano dele? Ou é o segundo? Acho que é o segundo, Segundo, né? segundo. Segundo ano dele. Então, realmente, nós temos 3 jogadores muito mais experientes. Mas assim, eu vou ser muito sincero, Danilo. Eu acredito que o ele tenha chances nesse próximo jogo. Sendo bem sincero, eu acho que ele já vai ter, sei lá, uns 5% de snap no próximo jogo. Porque pelo que a gente viu na temporada passada, ele entrava mais quando o time adversário corria mais com a bola. E é isso que o Cleveland Browns deve fazer contra a gente, ou pelo menos deve tentar. Então imagino que no próximo jogo ele vai ter um pouco mais de chance para poder aparecer. É isso. A grande dúvida que tinha ficado era sobre níquel, né? Quem é que vai fazer esse níquel? Chandon Sullivan apareceu em 19% dos snaps, Joey Porter Jr. 10%, e geralmente Porter entrava como outside e Peterson ia pro inside. Elijah Riley, James Pierre, 0 snaps de defesa. E tinha um outro defensive back, Keanu Neal, entrou mais de informação aí, 49%. Quando você soma Keanu Neal e Damonte Casey dá mais de 100%, o que significa que em várias jogadas eles estiveram juntos em campo. E como Minka teve 100% dos snaps, em várias jogadas você teve os 3 em campo. Né? Dá pra gente chegar a essa conclusão. Então, em termos de snaps, é isso. E aí a coletiva de Tomlin começou a girar em torno de lesões, que aí é onde a gente entra para falar de notícias, Germano. 2 lesões chamam mais atenção. A gente começa com Cam Hayward, capitão de defesa, sofreu uma lesão de virilha. Existe a expectativa de que ele vá fazer a cirurgia, ainda não foi confirmado, e existe a expectativa de que ele fique pelo menos 8 semanas de fora, ou até 8 semanas de fora, o que só traria um retorno ali pela semana 10, que eu acho que é Green Bay Packers. Faz falta, né? Faz demais. Não só pelo rendimento dele em campo, e sim também pela liderança que ele tem. Porque o Cameron Hayward é talvez o principal líder da defesa. Não o melhor jogador, mas o principal líder. É aquele cara que chama a responsabilidade, pelo menos em relação a questões de liderança. É o primeiro cara que você pensa quando você pensa na defesa, para ser aquele cara que chama a atenção de todo mundo. Então, ele vai fazer bastante falta sim. Ali no meio da linha, a gente vai ter um grande problema. Afinal de contas, o Ogunjobi também não está 100%. Ele vem lidando com uma pequena lesão desde a pré-temporada. Jogou, mas não está 100%. E aí nós vamos acabar dependendo de outros jogadores para suprir o que o Cameron Hayward faz para a gente. Vamos precisar contar com o Keanu Benton, com o nosso rookie de segunda rodada. Vamos precisar contar com o Lauder Milk, com o DeMarvin Leal, com o Montreal Adams e por aí vai. Então, assim, realmente é uma ausência que tem o condão de ter um impacto muito alto na nossa equipe. Muito alto mesmo. Eu fico até preocupado em como é que a gente vai conseguir, mesmo com essa rotação toda de jogadores, como é que a gente vai conseguir suprir o rendimento do Hayward. Eu acredito que, inicialmente, o Keanu Benton deva ter um pouco mais de chances, ter um pouco mais de titularidade. Afinal de contas, é um rookie de segunda rodada, uma escolha alta. Mas vamos nos preparar para ver um verdadeiro carrossel ali no meio da linha. Não só em relação à posição do Hayward, como também em relação à posição do Ogunjobi, que, como eu falei, não está 100%. Então, a tendência é cada vez mais que a gente faça esse carrossel de jogadores. Então, assim, não se surpreendam caso o Hayward tenha que realmente passar essas 8 semanas fora, que a gente o coloque como é o nome da lista, Danilo? Injury Reserve? Isso, Injury Reserve, talvez a gente opte por colocá-lo lá, e aí talvez suba alguém do Practice Squad, feito o Brandon Ferroco, ou então a gente até mesmo traga um jogador de uma outra equipe aí, alguma oportunidade, porque realmente vai abrir um rombo muito grande ali no meio da linha defensiva. Vamos lá. Primeiro as palavras de Mike Tomlin, né? Substituir Cam não é um trabalho de uma pessoa só,
é um trabalho de vários jogadores, é um trabalho da comissão técnica, porque quando você perde um cara significativo desse tamanho, você necessariamente tem que fazer mudanças esquemáticas. O adversário vai se preparar diferente. Pensa o seguinte, quando o adversário tem na frente dele TJ Watt, Cam Hayward, Larry Ogunjobi, Alex Highsmith, e com jogadores com potencial de rush ali atrás, Minka ama fazer rush, Elandon Roberts ama fazer rush, você não pode concentrar muito para fazer uma marcação dupla, uma marcação tripla, por exemplo. Quando você começa a tirar jogadores disso daí, você começa a tirar o Ken Hayward, você tira o Ogunjobi para dar uma descansada, porque como você disse, ele não está 100%. Você começa a ter confrontos ali, individual, os duelos começam a ser menos difíceis. Cara, e aí você começa mais a confiar no 1 contra 1 e dobra, por exemplo, no TJ Watt, dobra no Highsmith, bota uma ajuda de tight end no Highsmith do outro lado. Então a situação vai ficando pesada quando você vai tendo isso daí. Mike Tomlin também falou sobre o desenvolvimento, ele elogiou o desenvolvimento de DeMarvin Leal, de Isaiah Loudermilk. São jogadores que já estão crescendo aí para possivelmente assumir esse papel ao lado da Alina DL. Você tem Armon Watts, também foi elogiado, principalmente a presença veterana dele, um cara que já tem um tempo aí de liga e que potencialmente pode substituir. A minha expectativa, depois das palavras... e ele falou com o Keanu Benton também. Benton disse que Tomlin falou para ele que ele agora vai ter que acelerar o próprio crescimento, vai ter que lidar com o adulto. O que é que eu espero, em particular? Que no lugar de Benton ter mais utilização, simplesmente, você vai colocar um pouquinho só mais para ele e aumentar dos veteranos. Por exemplo, traz o Feuco para ativa, o Feuco para o time principal, faz com que ele aumente a quantidade, mais do Feuco, mais do Adams, mais do Leal, mais do Loudermilk, que mantenha o calouro com utilização baixa, porque tá com muito cheiro daquela temporada em que vamos colocando os calouros, a gente contratou veteranos o suficiente para a gente ir colocando os calouros aos poucos. A não ser que tenha uma tragédia, como por exemplo, lesionar um offensive tackle, a gente fala disso um pouquinho depois, você vai colocando os caras aos poucos para eles irem acostumando, né, mano? Danilo, eu só queria te perguntar uma coisa. Eu acho que ele já fez uma movimentação de roster, viu? Enquanto a gente tá quero. conversando. Eu quero saber quem é esse cara aqui entrou do lado, que eu tô achando que é jogador novo. Botei o cabelinho. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Cheguei atrasado porque estava cortando o cabelinho. O meu barbeiro ficou me enrolando porque ele estava cortando o cabelo de uma criança. Passou uma criança na minha frente, então eu atrasei. Mas faz parte. Pelo amor de Deus, Danilo, deixa a molecada jogar, pô. A molecada me atrasou agora, mas deixa a molecada jogar no Steelers pelo menos. Eu torço muito, cara. A gente literalmente viu com a pouca utilização de Keanu Benton, 43%. A gente publicou aí essa semana. Ele teve o que? A segunda melhor nota de defesa do time, atrás só do TJ Watt, né? Se você construir em cima de uma performance dessa, meu Deus, é um sonho, pô. Você tá literalmente recompensando o cara porque ele foi bem nas poucas oportunidades que ele teve. Eu acho que isso vai acontecer? Não acho que tá com muita cara, não. Esse é o meu ponto. Cara, o Caio levantou uma bola lá no nosso locker room que eu vejo acontecendo. Eu vejo o Steelers indo atrás de um veterano desses que não tá tendo tanto snap. Eu consigo visualizar. Também. Só nesse momento, eu não tô falando dessa alternativa, porque ainda não aconteceu, né? Ainda não nada aponta-se para isso, né? Mas, cara, pensando rápido na liga, jogadores que a gente tem contato histórico e tudo mais, Fletcher Cox. Já tentamos uma vez. Verdade.
Verdade. Tentou ano passado, se não me engano, né? Ano passado. Foi ano passado. Ano passado. Quem foi que tava falando? Alguém tava falando essa semana do Ioannidis, eu acho. O Ioannidis acho que aposentou, não? Boa pergunta. Eu acho que ele aposentou. Quase certeza que ele aposentou. O principal que a galera falou, agora eu lembrei, é Dr. Justin, né? Justin James. O J.J. Watt. Eu duvido, pra adaptação, eu duvido demais. Pra adaptação, eu acho que seria o perfil ideal, mas Pô, perfeito. eu duvido muito que isso vai acontecer, cara. Mas muito mesmo. Ó, a última vez que foi citado o nome do Ioannidis foi no Panthers ano passado. Mas eu vou até olhar o depth chart do Panthers, porque eu tenho quase certeza que ele aposentou. Eu acho que no Panthers ele não tá. No Panthers não tá. Eu acho que ele aposentou mesmo. O que me preocupa nessa história é que ano passado o Steelers perdeu, né, TJ Watt, e eles já sabiam que ia ser quase umas 8 semanas. Umas 6, 7 semanas. Sim. A movimentação foi trazer um flanelinha, pô. Botaram um cara lá na vaga dele e foda-se. O cara nunca foi usado, basicamente. Esse é meu ponto. Mas, cara, não, então. Mudou, né? Eu acho que agora. Ano passado já era o Marcan, mas é diferente. Quando ele tá construindo um time desde o início, com ele um pouquinho mais tranquilo, com a situação dele, principalmente, né? E eu tô passando aqui o olho de quem que tem ainda disponível de DT. Disponível que eu digo sem contrato. O Ioannidis ainda Eu sei. Aqui em Higgins, Eu sei. Tá sem contrato. Quem? Meu garoto. O cara já tem familiaridade. Não. O cara já tem familiaridade com a equipe. Tá? É uma presença grande ali no meio da linha defensiva. Um cara que consegue pegar double team. Um cara que seria um ótimo professor para o Keanu Benton na questão do run stopping. Então, meu amigo, meu garoto, meu garoto, não tem o que fazer. Mas quem é o teu garoto? Ben McCullers. Não, calma aí. Ele joga futebol americano ainda. Não joga futebol americano, não. Tá nem listado aqui. Não, ele está apenas esperando uma oportunidade de voltar à equipe que o draftou, pô. É aquela coisa, sabe aquele feel good, aquele sentimento bom que você tem quando você vê um cara que foi draftado pela equipe, que rodou ali e depois volta e é um sucesso. Pronto, meu garoto, pô, meu garoto. Ele só precisa de uma oportunidade. Só isso. Cara, eu passo fora. Mas tem nomes interessantes ainda. Tem o Akin Higgins ainda tá disponível, apesar da idade. O Su tá disponível também, apesar de ter 36 anos de idade. Bicho, é mais fácil o Steelers ligar pra Tyson Alualo voltar. Eu também, isso aqui é o meu medo. Tyson Alualo, os irmãos Davis. Quem aposentou essa semana que valia uma ligação não é tão próximo o perfil, tá? Era Carl Nassib. Mas é mais Ed, né? Por isso eu tô dizendo, não é exatamente o mesmo papel. Então, o Chris Ormley, que tava aqui ano passado, assinou hoje com alguém, não vi com quem, mas assinou com o Panthers, eu acho. O Practice Squad do Panthers, mas aí se é Practice Squad, você pode chamar para o time principal. Mas, cara, ia ser uma roubada da porra, viu? Eu posso dar uma sugestão válida? Depende. Se ficar na válida... Que a última não foi tão válida assim. Cara, veja só. Meu amigo, dá uma ligadinha pro J.J. Watt só pra ver o que ele tá fazendo, por favor. Dá aquela ligadinha marota. Só dá aquela ligadinha marota. Não, acho que ligaram. Acho que o senhor Trent Jordan
Se ele não ligou, ele tem que apanhar em casa. Sim, com certeza, com certeza. Mas acho Esse que meu não amigo- vai dar em nada, não. Acho que infelizmente. Não. Também acho que O famoso iris what it is, né? não. Exato. Quer ver? Ó, outro cara que eu gosto, mas que também é mais edge, defensive end edge do que linha defensiva, é o Al-Qadim Muhammad. Tava no Colts no ano passado. Mas não rola. Absolutamente não rola. Então, a expectativa é que Fehoko, inicialmente, pelo menos, dê uma passada ali no elenco principal, ganhe alguns snaps aí. Na verdade, eu acho que eles sobem Fehoko, ativam Armani Watts e Fehoko fica inativo no jogo para começar. Cara, o Ioannidis, ele jogou direitinho no passado, cara. Jogou 640 snaps, é bastante coisa. Sim. Não é óbvio que não é o cara absurdo, longe disso, mas confio mais nele do que Montrevious Adams. Seria uma substituição para você não ter só um cara guardando a vaga ali, pô. É isso. É esse o rolê. A outra lesão que a gente teve foi do wide receiver Deontay Johnson. O Johnson teve uma lesão de hamstring, que é posterior da coxa. Sabe, o ouvinte um pouco mais antigo no esporte vai lembrar a clássica cena do Romário. Né? Segurou aqui atrás da coxa, fez o gestozinho de troca, acabou. Deontay deve, de acordo com o Adam Schefter, vai ficar algumas semanas de fora. Tá? E é um trabalhinho para substituir o cara, tá? É realmente um trabalho complexo. Embora ele não esteja nas graças da torcida, para a comissão técnica, para Kenny Pickett, para quem está trabalhando ali dentro, não existe dúvida nenhuma na qualidade do jogador. Como é que você substitui, Léo? Difícil, né? Cara, a gente vai ter que. Esse é o caso do que a gente vai ter que olhar o que já tem dentro de casa. A gente não tem um grupo ruim, sabe? É que é uma posição que depende tanto do restante. Se a OL não tá bem, o quarterback é atrapalhado. Se o quarterback não tá bem, o wide receiver é atrapalhado. É muito complexo, tem muitos pontos até chegar no wide receiver. Ainda acho que a gente tem um grupo bom, mesmo sem o Deontay Johnson. É claro que é o melhor wide receiver da equipe, é uma perda muito grande, mas acho que com Pickens, Allen Robinson e Calvin Austin, é um trio. É um trio que dá pra jogar. Ainda tem o Freiermuth, o Najee também recebe passe. A gente não tá em maus lençóis. Mas é ruim, né, cara? Tu perder um cara como o Deontay Johnson que te chama muita atenção, principalmente do cornerbacker 1, né? Te dá muito espaço pro Pickens brilhar. Esse é o problema, cara. É um problema. Como é que faz, Germano, para substituir Deontay Johnson? Cara, vai ser bem difícil também. Mas é aquela mesma. A gente vai partir do mesmo princípio. Tentar substituir a produção dele com várias pessoas e vez de com uma só. A gente tem o Allen Robinson, que é um cara mais veterano. Temos o Calvin Austin, que foi bem no último jogo, nas oportunidades que ele teve. Então é isso, é tentar fazer com que essa produção do Deontay Johnson ela seja espalhada entre outros jogadores. Mas realmente é um ataque grande, porque o Deontay Johnson, ele, assim, é o wide receiver número 1 desse time. Como o Léo falou, o Pickens agora deve ter menos chances, deve ter mais atenção na marcação. E assim, é difícil. São duas lesões, assim, de dois titularizaços do time, que vão ser complicadas de serem contornadas. Talvez desse até para ir atrás de alguém na free agency, talvez um Jarvis Landry, num preço baratinho. Não desgosto, acho um jogador decente, mas também não tem nada também que o olhe e fala, não, esse cara aqui, pô, vale a pena investir. Talvez Jarvis Landry seja a melhor opção. Kenny Golladay não se confiar,
Robbie Choice Anderson, eu não sei o nome dele até hoje, ele toda semana muda de nome, não adianta. Julio Jones, infelizmente, já passou da aposentadoria. E é isso que tem. Então. Se a gente Tem mais um falou nome, de... né? Que tá querendo cavar uma vaguinha. Tem mais um nome. Se a gente falou de ligar para Tyson Alualu, por exemplo, os Steelers tem 2 nomes que estavam no time no ano passado que tem a possibilidade, né? O Anthony Miller é um free agent, ele teve no elenco do Niners aí para a temporada, e o Steven Sims foi parar no practice squad do Houston Texans. Tem mais um também que foi cortado agora, né? Não do ano passado, mas recente, o James Washington. Não gostaria, mas tá aí disponível. Isso é uma verdade. É um jogador, definitivamente um jogador. E ele já falou, cara, que a gente tem que... Vamos só citar por alto, existe um tal 84 antigo aí que andou se engraçando no Twitter agora, vamos ver. Ele é o Mr. Big Chest. Ele disse a mesma coisa para uns 10 times quando machucou os caras. Falou pro Ravens, falou pro Patriots de novo, falou pro Jets. Quem tiver aparecendo aí, o cara não tá jogando no próprio time, porra. Ele é o dono do time, ele marca que vai aparecer e não aparece. Pelo amor de Deus. Esquece isso aí. Então vai ser uma substituição, um trabalho coletivo também de substituição, de practice squad. Os Steelers têm 2 wide receivers, o Des Fitzpatrick e o Simi Fehoko, que é primo do Braden Fehoko. Seria uma loucura os 2 Fehokos serem ativados do practice squad na mesma semana. E Des Fitzpatrick, eu esperaria que ele aparecesse só se der problema com o Miles Boykin, porque tá com muita cara de que ele foi mantido no practice squad por questões de special teams. Que se machucou, né? Mas o Boykin também teve uma pequena lesão nesse jogo. Afinal de contas, quem não teve, eu confesso que eu nem lembrava de ver ele em campo, tá? Sendo muito honesto, eu não lembro de ter visto ele em campo nem no Special Teams. A gente tava como se diz, né? No shell shock. Nós estávamos assim, abismados com o que estava acontecendo, que a gente realmente nem prestou muita atenção. A torcida inteira era a seguinte: vamos conquistar um first down aqui para pelo menos a humilhação não ser desse jeito, não ser tão grande assim. Então, quem entrou, quem não entrou, realmente, acho que para perceber foi difícil. Acho que só vendo o All 22 depois. Cara, eu posso trazer uma estatística surreal aqui? O nosso líder de tackle no Practice Squad, no Special Teams, no jogo de ontem, vocês chutam quem foi? É um nome bem aleatório. Bem aleatório. Não chuto. Christian Kantz foi o líder de tackles. O long snapper teve 2 dos 3 tackles. Foram 4 tackles totais, né? 1 assistido e 3 solo. Ele teve 2 tackles solo. O Kill Bill teve 1 assistido e 1 solo. Mas tá aí. Christian Kantz, 2 tackles nos Special Teams. A situação tá tão feia que o long snapper tá tendo que brilhar. Onde chegamos, viu? Onde chegamos. Onde chegamos. Ainda em propósitos médicos, ficou uma preocupação aí em alguma parte da imprensa, na torcida, de que Kenny Pickett teria sofrido uma concussão durante o jogo. Ele realmente caiu e bateu a cabeça no lance. Mas Mike Tomlin falou na coletiva de que tanto os médicos dos Steelers quanto a observação independente que a liga obriga a ter, né? Todo jogo tem uma junta médica que é ligada à NFL e não aos times. Todos eles liberaram o Pickett tranquilamente. Tomlin falou que ele deve ter sentido um pouquinho a situação, mas eu não tenho certeza. Tem tantos protocolos na liga, tantos analistas especialistas independentes, que todo mundo já se acostumou que se tiver qualquer problema, eles é que vão entrar nessa história. Não teve nenhuma hesitação da junta médica para talvez trazer ele para uma avaliação mais forte. Então,
Não existe discussão absolutamente nenhuma. Quem deve passar pelo protocolo de concussão nessa semana é só o seu Chuks Okorafor, que saiu no meio do jogo exatamente. Foi concussão mesmo, isso. o Chucks? O que está divulgado, sim. Interessante. Mas ele estava só no protocolo de concussão ou realmente foi confirmada a concussão? Germano, ele deve entrar no protocolo de concussão. Não tenho confirmação a esse respeito. É porque é aquela coisa, o protocolo de concussão não significa necessariamente que você teve a concussão, mas que existe uma dúvida. Então você entra, fazer os testes lá e tal, e ter o acompanhamento, mas isso não significa necessariamente que você teve a concussão, pelo menos eu entendo, Perfeito. pelo menos é o que eu escutei sobre essa situação. Então vamos esperar, né? Vamos torcer aí para que não tenha sido realmente nada nesse gênero aí com o Chucks, porque, cara, já basta de lesão, sinceramente, já basta. Já basta. E aí, falando de Chucks, ele saiu durante o jogo. O Steelers fez a mudança que eles vinham fazendo no training camp, deslocaram Dan Moore para a posição de right tackle e Broderick Jones para a posição de left tackle. É muito temerária essa mudança, tá? Dan Moore, eu já vi pessoas de imprensa, analistas, dizendo que ele tem que estar com um cargo muito pressionado depois da performance que ele teve. Principalmente porque quem estava em cima dele a maior parte do tempo não era o Nick Bosa, era o Drake Jackson, o Ed 2 dos caras, e Drake Jackson saiu com 3 sacks no jogo. Demor, qual foi a nota do Moore no PFF, Léo? Um segundinho. Você tem Foi certeza 30 que você alguma quer coisa. isso? Você tem certeza que você quer isso? Esse é o momento. A nota dele... 33.7 a nota geral. A de ataque geral. De 100. Isso. A de pass block foi 22.8, foi o último da liga. E a de proteção de jogo terrestre foi 51.6. Essa é a... Deixa eu pegar porque eu tenho anotado aqui. Cadê? Onde estás? Você vai no trabalho apagando as coisas? Tome. Essa foi a 52, 52, como é que é 52? Como é que fala? 52ª de 66. 51.6. Cara, notas muito ruins. E não foi a pior, tá? A pior nota do time foi de pass blocking do James Daniels, 20.9. A gente teve o pior... E o Mason Cole também, 27.9. O Demu foi o pior tackle em nota de pass blocking da liga. O Mason Cole, o pior center. Essa duplinha aí tá dando o que falar. E o James Daniels só não foi o... E o James Daniels só não foi o pior, porque tivemos um cidadão lá no jogo do Giants e do Cowboys que teve nota 1, não foi? Não. Tiveram alguns piores, mas teve um maluco que teve nota 1 de pass block. 1. É uma coisa impressionante. Eu acho que eu não teria uma nota 1 de pass block. Eu acho que eu conseguiria pelo menos 2. Não é possível, cara. 1,5 dá. 1,5 dá. Não dá, pô. Não dá. Pelo amor de Deus, cara. Impressionante. Impressionante mesmo. Então, assim, é bem sério o caso, tá? É bem sério. É o caso de, mesmo com o Chucks recuperado, Broderick Jones ganhar a vaguinha ali de left tackle, talvez até durante esse jogo de segunda já. Não. Nesse jogo não pode, não. Nesse jogo específico não dá. Afinal de contas, o Demore é a criptonita do Myles Garrett. Então, assim, nesse jogo, não tem a mínima condição dele perder essa vaga. Quer dizer, a não ser que ele passe a paternidade, né? Também existe a possibilidade aí. Quando a gente for falar de Browns, a gente chega nisso daí. E, cara, o pior que ficou, acho que é onde a gente fecha esse primeiro bloco aqui, são as impressões gerais. Para mim, a fala é do Kyle Brandt. Aí eu falei sobre isso já, mano, também, Léo, queria a tua impressão. O Kyle Brandt, ele disse que o Steelers contou a maior mentira
de toda a semana 1. A mentira é que o time é horroroso como ele foi contra o Niners. Isso é uma mentira, o time não é horroroso como ele foi daquele jeito. Não, eu concordo com ele, cara. Eu acho que é óbvio que torcedor é muito emocional, né? É muito passional e a gente sempre exagera em tudo. Não tem como, mas o time não é tão ruim, cara. O time não é tão ruim. O time, ele não é um time pronto. É um time muito jovem ainda. Foi um debate até no nosso QG hoje. É um time jovem, mas é um time que tem tudo para evoluir. Eu boto muito na derrota de ontem na conta da comissão técnica. Acho que a gente não se preparou para o jogo como deveria. Tive um time muito preparado e tive a bagunça dos Steelers. Mike Tomlin assumiu essa culpa, né? Hoje, na Tomlin Tuesday, falou que o time, tudo foi horrível, principalmente ele. E eu concordo. O Steelers não é um time tão ruim. Mas também não sei quão bom é. Agora tem que se provar, né? Ele precisa provar muita coisa para sair disso daí. A expressão exata de Kyle Brandt eu já disse uma vez e vou dizer de novo para vocês. A semana 1 é mentirosa, ela é uma mentirosa patológica. É forte o suficiente pra gente forçar isso aqui. E o Joe Burrow, cara, de todas as pessoas do mundo, a pessoa que eu menos esperava trazer como uma voz de sabedoria para a temporada dos Steelers era Joe Burrow. Ele disse que nenhum time tem a sua temporada definida na semana 1. O Steelers teve, mas foi por lesão. Mas isso não existe. Se pegar o Guardiola, ele fala também, porra, você não ganha o campeonato no primeiro mês. Você pode perder o campeonato no primeiro mês, mas você não ganha o campeonato. Só que o campeonato dele é diferente, é pontos corridos, né? Então, cara... Mas aí eu te pergunto, se a gente perdeu o campeonato na semana 1, coitado dos Jets, né? Que perdeu o quarterback. Contratou o quarterback, fizeram, 2 anos de pra onde vai, e o cara com 3 minutos de jogo estoura o ACL, o que acontece, um azar, tomara que ele melhore, tomara que ele volte. Aquiles, isso, desculpa. Eles perderam um ano? Não. A fala do Saleh é muito clara. Ainda existem outros 52 jogadores, fora os 16 practice squad. Um jogador ou uma partida não mata o elenco. Calma, vamos ver. É óbvio que é uma derrota muito pesada. É uma derrota que todos os times na NFL têm uma por temporada. Uma derrota, talvez não tão pesada, mas tem uma derrota feia. O Chiefs perdeu, cara. O Chiefs começou perdendo. O Chiefs acabou a temporada do Chiefs. Pra mim, o favoritaço ao Super Bowl. A primeira prateleira da AFC toda perdeu. Toda. O Chiefs perdeu, o Bills perdeu, o Bengals perdeu. E eu tava botando o Jets junto. Perdendo os 4. E aí? Então tem muita coisa pra rolar. Tem muita coisa pra rolar. A gente é um time ainda que tem muita capacidade de evolução. A gente tá falando, nosso time foi horrível, foi não sei o que. Tá, beleza, a gente teve o melhor defensor de nota da liga. E aí? Conta? O melhor? Foi o melhor? Acho que foi, né? Foi o terceiro melhor, desculpa. 94.4 o senhor TJ Watt. Tá ruim? Não lembro do TJ Watt ter uma nota 94. Também não, mas eu também não acompanho o PFF. Então. Com esse nível de afinco. Mas é isso, cara. Não é tão ruim pra parecer esse ponto, saca? A AFC Norte ficou na situação de que os Browns lideram com 1-0, porque eles ganharam do Bengals, né, que é o lanterna da divisão no momento. O Ravens vem em segundo com 1-0 também, ganharam do Houston Texans. O Steelers é o terceiro, 0-1, e o Bengals é o quarto, 0-1 também. A semana 2 é toda de confronto da AFC Norte. O Steelers tem o Monday Night Football contra o Browns, e Cincinnati e Baltimore se enfrentam, que eu acho que é em Cincinnati o jogo. É em Cincinnati? É uma boa pergunta. Agora. É em Cincinnati, Perfeito. Então, tem muita coisa para rolar aí. Vamos para pensar? O Bengals está enfrentando o segundo jogo, vem de uma derrota. Joe Burrow não parece saudável. Vai pegar o Ravens que ganhou.
o Bengals pode começar 0-2 na divisão. Não apenas na temporada, mas na divisão. Exato. E, cara, a gente sabe que isso pesa muito. Então, quem sabe aí, e, do mesmo jeito, se a gente perde, o Browns pode começar 2-0 na divisão. Então, a gente tá, cara, tá muito aberto ainda. É a primeira semana, falta muita coisa para ser resolvida. Eu acho que a gente tem total condição de evoluir, de melhorar o time. Agora, você tá 100% acreditado no Tomlin? Depende disso, né? Eu confesso que, pô, pela primeira vez, eu tremi um pouquinho na base. Cara, não. Eu continuo na confiança porque eu já vi muita coisa esquisita acontecendo. Sabe? O Steelers já teve campanha de começar 1-3, de vir na tragédia e na calma, trabalhando, se remontar ali. O que eu acho é que o sarrafo de expectativa subiu um pouquinho para essa temporada. Sim. Só a campanha de 9-8 sem vaga de playoff vai descer quadrado, e bem quadrado. Não vai, a galera não vai entender legal. Ah, então você acha que Mike Tomlin vai ser demitido? Não, Tomlin só sai quando ele quiser. Tá? Mas não vai ficar legal, não. Um negócio meio... Eu acho que ainda não teve nenhum momento do time olhar e dar uma chacoalhada drástica nesse caso. Então vamos ver o que é que acontece por aí. Para mim o clássico é 2019. Big Ben machucou, o Steelers... Porra, se a gente ficar nesse marasmo aqui, vai lutar, escolha de primeira rodada no Minka. Sabe? Com um front office mais agressivo ainda. Não sei, eu não acho que eles estão muito parados. O Mike Tomlin até disse que eles não vão fechar os olhos para possíveis adições de fora se uma boa oportunidade aparecer por aí. Bom, torcendo para a oportunidade aparecer. De verdade, cara, eu quero que a gente se movimente, e aí não é nem porque eu preciso, mas o Tomlin sempre fala que ele não passa mensagens, ele faz. E ele não tá fazendo. Que o Omar Khan faça. Que essa mensagem seja passada não na fala, mas também em atos feitos, né? O Fê tá perguntando aí há quanto tempo que o Mike Tomlin não tem um roster com esse potencial. 2017, talvez. Pensando em potencial. 2017 era mais pronto também, né? Vai. 2018, acho que é o. Falando em potencial, acho que 2018 é um time mais novo, com mais potencial. Mas 2017 não. É pronto. É 17, pô, 17. Era potencial de partir pra brigar pro título. Não, era pra brigar com o título. Era time de brigar pro título, ó. Com certeza. Mesmo sabendo que tinha uns bichos grandes, assim, né? Na conferência, não era time pra brigar pro título. Quer dizer, Foda, tinha cara. um adversário grande. Eu esqueci que o Peyton Manning já tinha aposentado aí. O Peyton Manning já tinha 17? Não aposentou antes disso, não? Cara, não lembro. Peraí, Super Bowl em 16 é o 49. Em 17... Não, ele tava nas últimas já. Ele tava nas últimas, tava ali mais para do que pra cá, mas... Enfim, desde 17, pelo menos, os Steelers não tem um elenco com esse potencial. O Matheus pergunta, Léo, com essa derrota você revisa a projeção de vitórias do time? Não. Com a derrota, não. Com possíveis lesões, a gente pode revisar. Mas pela derrota, cara, eu tinha derrota pro Raiders. É um jogo mega ganhável. Muda alguma coisa? Não. Mas acho que lesões podem impactar. A ponto de perder um jogo a mais, talvez até 2 jogos a mais, não me espantaria. 10-7 não me espantaria. Talvez o número preciso não fique o mesmo, mas a faixa ali onde o time vai girar não muda muita coisa não, Matheus.
Ainda é um time para brigar por playoff. Resta ver como é que ele substitui nessas semanas aí 2 lesões de 2 titulares essenciais do time. Substituir Ken Hayward e substituir Deontay Johnson não é absolutamente tarefa fácil nenhuma. Então ainda é um time para brigar nas mesmas condições que ele estava. Tu mexe alguma coisa, Germano? Rapaz, minha internet tá tão ruim que eu nem escutei direito, tava travando. Com essa derrota do Niners, você mexe na sua projeção de vitórias? Do jeito que foi? Não, eu acho muito cedo ainda. Não acho que se faz necessária essa alteração nesse momento, apesar de eu ter colocado realmente uma vitória. Mas não, aí eu mantenho. Não foi o suficiente para me fazer acreditar que tudo aquilo que a gente viu na pré-temporada aqui é uma mentira. Porque eu não acho que seja. Então, eu não mudo não. Eu acho que vai ser naquela faixa ainda. É isso. Lembrando que quando a gente falou, eu pelo menos eu coloquei 12,5 com teto 14,3 e o piso 10,7. Derrotas assim fazem parte disso, né? Acho que a lição que fica da semana é não se agarrar tão forte em um jogo, tá? Porque a margem de vitórias e derrotas na NFL, vários jogos são muito apertados. Em geral, salvo os mega times, né? Em geral, o que define a tua campanha é o quão bem você vai nesses jogos apertados, jogos que são definidos por uma posse, ou menos que isso até. Menos que uma posse não dá, mas menos que 7 pontos, eu quero dizer. Em geral é isso. E aí, uma diferença de 7 pontos, cara, às vezes é uma interceptação que teu wide receiver escorregou, como teve nesse jogo. É um passe desviado que teu recebedor foi com a mão mole. Ou é Sim. uma bola que era precisa, com a força certa, a direção certa, o arco perfeitinho, mas bateu na pontinha A interceptação, a primeira do Kenny, pelo estilo, a segunda, quer dizer, as duas. A primeira que a bola cai no peito do Claypool, ela bate, cai, o cara pega. A outra que vai pro Fry um pouquinho mais alta, ele que era pra fora, né? O Fry pula, toca na bola e o cara pega. Cara, são interceptações que não são do QB, vamos ser sinceros, não é do QB. Mas a liga conta como, né? Aí não tem muito o que fazer. E aí um lance desses acaba definindo o teu jogo. Um chute que na hora tinha o pedaço de grama onde estava a bola para posicionar, estava um pouquinho irregular e a bola desviou para fora. Tem muita vitória na NFL que é definida nos pequenos detalhes. E a última pergunta que a gente tem por hoje, também no Femorelis, é se a gente faria alguma troca. Seria, Germano? Para qual posição, pelo menos, não precisaria ir atrás de jogador? Olha, além de Panther, né? Claro. Panther não se faz troca, Panther se pega na free agency. Troca, no caso de troca, negociação mesmo, não de substituição, no caso. Sinceramente mesmo, talvez center. Surgindo uma oportunidade, surgindo um nome aí que a gente diga, poxa, esse cara aqui é uma melhora do que a gente tem com o Mason Cole. Eu pensaria em center porque o Mason Cole está num contrato mais curto, é um cara que não é o futuro da posição. Desde o ano passado, quando ele jogou bem, a gente já sabia que não era o futuro. Então, eu não diria wide receiver, não diria defensive tackle por conta das lesões, mas eu diria center, pensando no nosso futuro. Eu acho que é uma posição que a gente pode ficar de olho, deve ficar de olho caso algum nome interessante surja, para que a gente possa substituir o Mason Cole, tanto a curto como a longo prazo. Ô, Germano, se a gente for para pensar dos titulares que jogaram a primeira semana, você tem 31 melhores que o Mason Cole. 30. Só falta você me dizer que Kendrick Green foi melhor também, pô. Ou ele não foi center? Ele não jogou. Ele não jogou? Pô, Quem que jogou no Houston? Então. Cadê o cara do Houston? Cadê Houston? Jogou sem linha ofensiva. Jogou o Jared Patterson. Jared Patterson. Ele teve o dobro de nota do Kendrick Green. Do Kendrick Green não, do Mason Cole, o dobro.
Cara, não, eu acho que center é a posição pra se ficar de olho mesmo, de verdade. Não que. E aí, cara, pra olhar a liga. Tô olhando aqui as notas, né? Metade da liga tá. A nota de corte ali da liga é 67,5 de 100. 3 caras só passaram de 80. É uma posição muito difícil de achar jogador. É uma posição que realmente tá complicado. A maioria dos jogadores, 9 jogadores só não cederam nenhuma pressão, o que também não significa que foram bem, porque o cara Mas do assim, Cardinals não Léo, cedeu pressão, mas a nota dele é horrorosa. se você disser que um dos 3 que foi acima de 80 foi o guerreiro do Kansas City Chiefs, Diego vai cometer um sudoku agora. Ele foi o segundo. O meu menino bate fofo, o Creed Humphrey, Desculpa, tá Diego. lá, voando. Não, mas, cara, de verdade, acho que é isso, mano. A gente tem que ir atrás de um center. Vai ser difícil achar. Pelo menos right tackle tem um disponível aí. Foi cortado hoje. Lá é o Collins que foi cortado hoje do Browns. Eu acho que ficou num estágio que é difícil avaliar. Foi todo mundo tão mal que Sim. não dá. Qualquer avaliação nesse sentido é meio mentirosa. E que tem mais 2 posições também que vale muito a pena ficar de olho, que é linebacker e cornerback. Alguém vai sobrar em algum momento. O coach, por exemplo, tem 3 linebackers muito bons. Não é possível que os caras que a gente não consiga pegar umzinho de lá, sabe? Esse nível aí de troca, eu já acho que é mais de 3 deadline. É ver o time que é comprador, o time que é vendedor. Aí não compensa já olhar com esse foco agora. Eu acho que é para essa semana mesmo, para imediato, que ele quer dizer. Aí é olhar pra essa semana DL está muito no cedo. máximo. Acho que ninguém vai se mexer nessa semana. Tipo, nenhum time vai querer mexer, nenhum time vai querer trocar essa semana, tá muito cedo. Semana 3, 4, talvez seja semana já de foco. Que aí já dá pra ter uma noção real do que tá acontecendo com o teu time. E ele botou uma boa, o Fê, tá? Não? Não? Ele botou que ele tem certeza que tem time que quer outro Bisca. Eu duvido de ter time que queira, eu duvido que o Steelers queira trocar. Exato. Mas seria lindo. Se bem que alguém quis o Kendrick Green, então a gente não pode também duvidar desse negócio aí, não. Quarterback é um bicho diferente, é absolutamente outra situação. O que faremos? Então, a lição que fica, nesse caso, é não se abracem com o que foi o último jogo. Nesse momento, é memória de peixinho dourado, é mais uma lição de Ted Lasso. Esquece. A sessão de passar. descarrego era para descarregar até a memória. Isso. O que passou. Deixa passar e vamos pro próximo jogo. E que a gente pegue o 49ers no Super Bowl. Aí, devolva a porrada aí, quem sabe.